Olá! Já pararam para pensar na saúde dos ossos como um tipo de investimento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema. Como construir um banco ósseo forte, sólido, para a vida inteira, não importa a idade que se tem. A gente tende a ver o esqueleto como ah, uma estrutura que não muda, né? Quase como se fosse o andame do nosso corpo. Mas será que ele é tão estático assim, parado no tempo? Então a verdade é que não. Nosso esqueleto é um tecido vivo, que está o tempo todo se renovando. A melhor forma de entender isso é pensar nele como uma conta bancária óssea. O que a gente deposita, principalmente no começo da vida, vai definir a nossa riqueza lá na frente. Vamos entender direitinho como isso funciona? Para começar, é fundamental sacar que nossos ossos estão sempre se remodelando. Eles não são só uma estrutura passiva ali segurando os músculos, nada disso. Eles são um sistema dinâmico que responde e muito às forças que a gente aplica sobre eles. E como é que a gente mede a saúde dessa conta, hein? O principal indicador é a chamada densidade mineral óssea, ou DMO. Pensa nela como o extrato da sua conta no banco. Quanto maior a DMO, mais fortes e resistentes são os ossos. Simples assim. E por que isso é tão importante? Olha, esse número aqui é um alerta sério, de 15 a 20%. Essa é a taxa de mortalidade entre idosos só no primeiro ano depois de uma fratura de quadril. Isso mostra que ter um saldo baixo no banco ósseo pode ter consequências gravíssimas. Certo. Então, como a gente constrói um saldo positivo e robusto? Bom, tudo começa bem cedo. A infância e a adolescência são os verdadeiros anos de depósito, sabe? É a fase mais crítica para construir a base da saúde óssea que vai durar para o resto da vida. E o mais fascinante disso tudo é a ideia de uma janela de oportunidade. A ciência mostra que existe um período bem curto, ali perto da puberdade, em que o corpo é incrivelmente eficiente para construir osso. É como se os depósitos feitos nessa época rendessem juros muito mais altos. E qual seria o melhor tipo de depósito? Forças de alto impacto. Esse número aqui, 8 vezes, é impressionante. Ele representa a força em múltiplos do peso corporal que os ossos sentem durante atividades como pular. É esse impacto que manda o sinal para o corpo: ei, precisamos de ossos mais fortes por aqui. Então, na prática, o que isso quer dizer? Para crianças e adolescentes, a receita é bem clara. Atividades como ginástica, saltos ou esportes como futebol e basquete são perfeitos. O mais importante é a intensidade e o impacto, mesmo que seja em sessões curtas, de 10 a 20 minutinhos. Ok, depois que os grandes depósitos foram feitos, a gente chega na idade adulta. E aqui, a estratégia muda completamente. O objetivo não é mais construir, mas sim proteger os ativos que já foram acumulados. A gente entra na fase de manutenção. Esse slide aqui mostra essa mudança de foco preto no branco. Na juventude, o negócio é maximizar os depósitos, chegar no maior pico de massa óssea possível. Já na vida adulta, o jogo vira, manter esse saldo, tentando suavizar aquela retirada que, inevitavelmente, vem com o envelhecimento. E para manter esse saldo, 3 princípios são fundamentais, não importa a idade. Primeiro, especificidade. Correr vai fortalecer as pernas, não os braços. Segundo, sobrecarga. É preciso sempre desafiar os ossos um pouquinho para que eles se adaptem. E por último, a reversibilidade. Se o estímulo para, os ganhos podem ir embora. É aquele famoso ditado, use ou perca. Agora vamos avançar um pouco mais no tempo, para a fase mais madura da vida, e ver como a estratégia continua evoluindo. Aqui, o foco total é a preservação, ou seja, minimizar as perdas e principalmente prevenir acidentes mais graves, como as fraturas. E para os mais velhos, o exercício físico é um verdadeiro 2 em 1. Ele não só ajuda a preservar a densidade óssea que ainda resta, mas também fortalece os músculos e melhora o equilíbrio. E isso, claro, reduz drasticamente o risco de quedas, que são a principal causa de fraturas nessa fase da vida. Mas atenção, é muito importante ter expectativas realistas. Essa citação, que vem da fonte da nossa análise, é um ponto-chave. O exercício ajuda e muito, mas ele não é uma pílula mágica contra a perda óssea acelerada que acontece por causa de mudanças hormonais como na menopausa. É uma ferramenta poderosíssima, mas não é a única. E essa aqui é, talvez, a mensagem mais poderosa de todas. Não existe um limite de idade para se manter ativo. Mesmo para as pessoas mais frágeis, continuar se movimentando dentro das próprias capacidades é absolutamente vital para preservar a estrutura dos ossos e a qualidade de vida.
Bom, depois de passar por todas as fases da vida, como é que a gente resume tudo isso numa prescrição que funcione para sempre? Para os adultos, a recomendação é uma bela combinação de atividades. Exercícios de resistência que usam o peso do corpo, como corrida e tênis, junto com musculação. A chave do sucesso aqui é a variedade e a consistência, mantendo o esqueleto sempre sob um estresse moderado a alto, de forma regular. E aqui está o resumo da ópera, a estratégia completa em 3 passos bem simples. Primeiro, construir o máximo de osso possível na juventude. Segundo, manter esse capital durante a vida adulta. E, finalmente, preservar o que se tem na velhice. É uma estratégia para a vida inteira. E para fechar, fica a reflexão. A saúde óssea é um dos melhores investimentos de longo prazo que alguém pode fazer. Não importa a fase da vida, sempre existe uma ação que pode ser tomada. A grande questão é, qual será a sua?